do Livro dos Espíritos. Hoje, nós estamos nessa questão 907 a 912, dessa parte terceira, capítulo 12, das perfeições morais. E o título é interessante, né? Paixões, né? Então, a gente vai tentar se debruçar um pouquinho sobre o que nossa doutrina espírita nos traz sobre isso. E a reflexão que eu estava fazendo hoje de manhã, antes de vir para cá também, era que a gente está chegando no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo, a parte terceira, né, das perfeições morais. Aí, como a gente está nesse estudo sistemático, né, sequencial, acompanhando tudo isso, a gente vai só recordar com vocês aí que não tiveram chance de passar por todas as semanas aqui nessa rodada agora do Livro dos Espíritos, né, porque é sempre uma rodada, quando termina, começa de novo, então vai sempre estudando o Livro dos Espíritos, né? Então, eu vou fazer um resumozinho dessa parte terceira do capítulo, da parte terceira do Livro dos Espíritos. Pois bem, eu trouxe esse texto aqui que eu achei na internet, que eu achei interessante, para contextualizar esse tema de amor e de paixão, né? E vou encerrar com uma pergunta de uma criança a Chico Xavier, o que era amor e o que é paixão, que ele também tem uma resposta muito interessante a esse respeito. O que está dito aqui é o seguinte, que o mar é o amor, a onda é a paixão. A paixão, que é a onda, caça, corre atrás, envolve os pés, parece ter de prendido, mas como é tênue, tem seu refluxo e volta para o mar, relutante em mostrar que as algemas são ilusórias. Ela provoca, atiça, vem sempre renovada numa nova onda, uma nova paixão, né? Mas não te envolve, por mais do que um instante. Só te toca brevemente e se vai. A paixão continua, à procura de pés em cada praia, indo e voltando eternamente. O amor segue soberbo, o mar segue soberbo. Uma esfinge que guarda um segredo, decifra-me ou te devoro. Um enigma que temos que desvendar para valer nossa existência. Um trabalho para uma vida, ou várias. A paixão pensa que prende, o amor liberta. A paixão tem a duração de uma tarde de ondas. O amor tem a eternidade, assegurada numa simples molécula de água. A paixão se dissolve em praias desertas, perdendo-se por completo e não deixando lembranças. No máximo, fugazes espumas, rapidamente evaporadas pelo sol. O amor é o oceano silencioso, na superfície e revolto nas profundezas. Uma mística e irresistível combinação. Um ímã que atrai irreversivelmente. Então, está aí a primeira reflexão da tarde, da gente tentar entender, nesse nosso contexto, o que vem a ser a paixão, as ondas, que vêm e vão, ou o mar, permanente, eterno, soberano, que é o amor, não é? Então, vamos ver o que é que a doutrina espírita, que é esse compêndio maravilhoso de informações que nós temos a oportunidade de conhecer, nos fala sobre isso. Porque a doutrina espírita é esse cabedal de informações, né? Que quando a gente pensa que já entendeu, que já compreendeu, a gente lê de novo, a gente passa no estudo novamente e a gente começa a enxergar as coisas com outro olhar, com uma outra visão, com uma outra perspectiva, né? Porque cada vez que a gente lê, estuda uma passagem, a gente evoluiu. E porque a gente evoluiu, a gente passa a perceber diferente.
não é? Então, eu, no meu caso, sei lá, nesta encarnação já se vão, não sei se 32 anos de estudo da nossa doutrina espírita. E toda vez que a gente lê e faz um estudo, a gente entende diferente, a gente aprofunda, a gente compreende. É como se a gente dissesse, a ficha cai diferente, porque a gente vai evoluindo a nossa capacidade de entender, não é? Porque a doutrina espírita é estudo permanente. A gente precisa entender que as duas asas que promovem a evolução é o amor e o entendimento, a sabedoria. Daí aquela recomendação do Espírito de Verdade, quando ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, é mais fácil a gente amar instruído, não é? É mais fácil a gente entender a necessidade do amor. É mais fácil a gente compreender que precisa amar sempre, que o amor é a nossa resposta na vida, depois da gente entender muitas coisas, né? E esse capítulo, do terceira parte do Livro dos Espíritos, é esse roteiro de transformação do ser. É o roteiro da transformação moral. No último domingo, a gente fazia aqui uma palestra, um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a ser exatamente esse esforço da espiritualidade maior para que a gente se eduque moralmente. Porque o grande esforço das religiões, ao longo de tantos séculos de existência, e olhe que eu estou falando das religiões, eu não estou falando aqui da doutrina espírita. É como eu dizia aqui no último domingo, a gente tem 33 séculos, no mínimo, de educação religiosa. 33 séculos, porque eu estou falando de Moisés, 1.300 anos antes de Cristo, os profetas, Jesus, 2.000 anos atrás. Então, nós somos, em tese, estudiosos de uma ordem religiosa que tenta nos transformar moralmente. Porque esse é o grande desafio do ser, é o seu crescimento moral. Tanto é que Mahatma Gandhi dizia que se toda a literatura religiosa do mundo se queimasse e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, a capacidade de Jesus nos trazer um código, um roteiro de transformação moral. O Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças, que está refletido em Mateus, capítulos 5, 6 e 7 do Novo Testamento, né? Então, o nosso esforço de educação moral é a transformação moral. Por isso que a definição de espírita não é gratuita quando se diz que se conhece o verdadeiro espírita pela sua o quê? Transformação moral. E pelos esforços que empreende para domar as nossas más inclinações. Então, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É aquela história de que eu não posso mais ser a mesma pessoa que eu era. A partir do momento que eu tomo conhecimento de tantas coisas, eu já não posso mais ser a mesma pessoa. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, porque já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, o cristão transformado, o ser transformado, é esse ser que escolheu o amor como resposta às suas indagações na vida,
que escolheu o caminho de Jesus a ser seguido, porque os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. É a nossa opção de escolher seguir ao Cristo. É a nossa opção de escolher se transformar. Se ontem eu fiz, hoje eu não quero mais fazer. É o que Jesus dizia à mulher adúltera, à mulher pecadora: vá e não tornes a pecar. Então, esse conselho do Mestre Jesus, ele fala todo dia a mim, a cada um de vocês: vá e não tornes a pecar. E isso não é só na encarnação presente, no dia atual, é todos os dias. Porque eu posso ter sido um pecador, um ser equivocado, ontem, ainda hoje de manhã. Mas eu siga, vá em frente, não tornes a pecar. Deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É a nossa capacidade e necessidade de nos perdoarmos todos os dias. Porque nós precisamos nos perdoar pelos equívocos que nós já tivemos no ontem. Ah, eu errei. Ah, eu pequei. O fato é que eu não quero mais pecar. Se o apóstolo Paulo tem a coragem de dizer: infeliz o homem que sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que abomino, isso é o que eu faço. Se ele teve essa coragem de dizer tudo isso e de reconhecer que havia em si um espinho na carne, quanto mais a nós que somos imperfeitos, como nós somos, não é? Pois não, meu irmão? Não, eu fui criado em colégio católico, mexicano, em colégio marista, e durante o período da quaresma, claro, não sei se aquilo era semana, mas sempre se falava a paixão de Cristo. Sim. Esse seria o termo apropriado para indicar o que o mestre fala. A paixão de Cristo. A paixão de Cristo. É uma questão boa, né? Vamos tentar ver se a gente desenrola esse assunto hoje durante a tarde, né? É uma indagação interessante. Eu acho que não, mas vamos tentar compreender isso, né? Agora, quem somos nós para, diante do contexto desse de milênios de informação, vamos tentar entender isso e concluir, né? Ótimo, vamos ver, vamos chegar lá, vamos ver. Vamos concluir juntos se a paixão de Cristo é o termo apropriado para ser designado, né? Mas vamos lá. Então, eu estou dizendo, no contexto a gente vai construindo, porque aqui ninguém tem respostas prontas, nem sabemos de tudo. Nós estamos fazendo um estudo, e o objetivo do estudo é exatamente esse: é a gente aprender cada um uns com os outros, né? Então, vamos lá. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que esta parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ela tenta traduzir esse esforço que nós, seres ainda imperfeitos, temos a seguir. E é desta parte das leis morais que foi originado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esta parte aqui, ela tem 12 capítulos. O primeiro capítulo fala da lei divina ou lei natural. O segundo capítulo fala da lei de adoração. O terceiro capítulo fala da lei do trabalho. O quarto capítulo fala da lei de reprodução. O quinto capítulo fala da lei de conservação. O sexto capítulo fala da lei de destruição. E nós estudamos isso aqui nas semanas passadas que se sucederam, né? O sétimo capítulo fala da lei de sociedade. O oitavo capítulo fala da lei de progresso. O nono capítulo fala da lei de igualdade. O 10º capítulo fala da lei de liberdade. O 11º capítulo fala da lei de justiça, de amor e de caridade. E o capítulo que nós estamos estudando, uma parte dele hoje, fala da perfeição moral.
Então, eu estou trazendo isso de volta para aguçar em cada um de vocês o desejo, a necessidade do estudo, porque tudo isso é um contexto de transformação moral. E essa é a cabeça de Kardec, a cabeça estruturada do nosso codificador, que arrumou a necessidade da nossa transformação, a necessidade da gente estudar, da gente aprender. Então, ele trouxe nessa terceira parte as leis morais, divididas em 12 capítulos, para a gente estudar. E ele dialoga com os espíritos e os espíritos respondem cada uma das perguntas. Essa é a doutrina espírita, que a gente estuda todos os dias. Não é isso? Pois bem, aí nesta parte de perfeição moral, a gente começa a entender o seguinte, por exemplo, os caracteres da perfeição moral. Os caracteres da perfeição moral apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais. A necessidade da nossa transformação moral. Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. E isso porque, explica o Mestre Divino, se somente amarmos aos que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Concluindo o seu ensinamento, disse Jesus, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, esse é um roteiro traçado por Jesus para adquirirmos a nossa transformação moral, os caracteres da verdadeira transformação moral, da perfeição moral. Aí a gente começa a refletir se a gente consegue isso da noite para o dia. Eu cheguei amanhã de manhã e disse, não, a partir de amanhã eu vou ser perfeito. Né? Então, a gente precisa entender que o desafio é permanente. É o espinho na carne, é a necessidade de nos perdoarmos todos os dias. É a necessidade da gente refletir de infeliz é o homem que sou, que não faça o bem que quero, mas o mal que abomino todos os dias. Porque muitas vezes nós já sabemos de tudo isso, mas continuamos equivocados, não é? Então, qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. A gente se conhecer, a necessidade da gente saber das nossas reações, da gente não ser imprevisível, da gente ter a capacidade de domar as nossas más inclinações. Esse é o nosso grande desafio. Às vezes a gente tem uma vontade enorme de fazer uma coisa, mas a razão diz, epa, você não pode mais fazer isso. Eu domei uma má inclinação. Ou seja, eu como antepassado de mim mesmo, eu tenho um impulso inferior do meu passado. Só que agora, sob uma nova luz, eu preciso entender que os meus discípulos serão conhecidos por muitos chamar. Eu preciso internalizar da necessidade de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes por dia, como nos diz Emmanuel. Isso é frear as más inclinações. Ou então a gente dizer, se tivesse uma outra encarnação, eu metia a mão no pé do vidro, né? O cara não diz um negócio desse. Mas nessa encarnação você está perdoado. Pronto. Não é mais ou menos assim? Então, por quê? Porque nós já fomos tudo isso. Nós já fizemos tudo isso. Eu não sei se vocês se recordam de um livro chamado Voltei. Um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, é um livro que relata o desencarne de um confrade da Federação Espírita Paulista. E esse confrade da Federação Espírita Paulista ele estava sendo conduzido por uma caravana para uma certa colônia espiritual.
E haviam alguns espíritos convocados para guiar, para conduzir essa caravana. E dentre eles estava o espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes estava nessa caravana e, num determinado momento, quando eles estavam passando por uma região densa de muitos espíritos infelizes, xingando aquela caravana, dizendo que eles tinham que atravessar uma ponte, porque do outro lado... Opa, meu irmão, muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe. Então, do outro lado da ponte tinha o acesso à colônia espiritual que eles iam. Então, se eles conseguissem atravessar, eles acessariam aquela outra colônia espiritual. E esses espíritos mais evoluídos, como o Dr. Bezerra e outros, que estavam dando suporte à caravana, eles estavam segurando o pensamento elevado. Se eu não me fiz entender para todos vocês, a gente vai estudando na doutrina espírita que o pensamento é força viva em cada um de nós. Se eu mantenho o meu pensamento elevado, eu consigo caminhar com a minha equipe. Se eu estou num grupo e começo a pensar negativamente, começo a dizer, eu não vou conseguir, eu sou um pecador, eu sou um coitadinho. Esse meu pensamento negativo é força contrária, que prejudica o desenvolvimento da caravana. Então, os espíritos evoluídos estavam no grupo fazendo o quê? Elevando a média do pensamento elevado para que aquele grupo conseguisse atravessar a viagem. Quando eles chegam num determinado ponto da travessia, na beira da ponte, o povo que estava inferior começa a vaiar, a xingar, assassino, sai daí, isso não é para tu não. Ou seja, aqueles pensamentos para impedir que aqueles irmãos atravessassem a ponte. Um dos irmãos que estava no grupo disse, mas meu Deus, eu sou um assassino, eu matei nesta encarnação, eu não mereço estar neste grupo, eu não consigo atravessar. Ou seja, nessa hora, este pensamento que ele teve perturbou o ambiente do grupo e começou a dificultar a travessia. Dr. Bezerra se acerca disso e disse, se perdoe, avance, eleve o seu pensamento, faça uma prece, vamos adiante. E com isso ele conseguiu fazer com que o irmão pensasse de outra forma e conseguiram atravessar. O que é que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É que os nossos pecados estão perdoados. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós erramos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos nos perdoar também. Porque se somos espíritas e acreditamos que somos espíritos, que não nascemos no berço, quantas vezes nós não nos já equivocamos ao longo de nossas existências? Inúmeras vezes. Então é por isso que Chico Xavier pergunta a Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel responde, criminoso somos todos nós quando somos descobertos. Todos nós somos criminosos. Eu posso não ter cometido um crime nesta encarnação, desta natureza, mas, por certo, ao longo da minha trajetória espiritual, eu já cometi. Mas o que é que Jesus disse? Onde estão os que te condenaram? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Agora, Jesus não favorece o crime. Ele apenas diz, vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, ele perdoa o meu passado, mas ele incentiva a minha transformação. Ele quer de mim o quê? Transformação moral. Ele quer que eu avance. Ele quer que eu escolha o amor.
mas me liberte das paixões. Eu estou criando esse contexto todo para dizer que nós, espíritas, precisamos entender da necessidade da transformação moral. A transformação moral é o amor. O amor é um oceano que é permanente, é sereno, não vai mudar. A paixão é momentânea, como foi ao longo de tantas existências que nós já tivemos, ou como ainda o é na presente existência, mas não é determinante, porque ela é uma onda que vem e que vai, e que termina nas espumas. Então, o contexto da evolução do ser é o contexto da transformação perene. Agora, é numa encarnação que a gente vai conseguir isso? Não, não é em uma encarnação. Mas a gente precisa começar a fazer o processo de transformação. É para isso que a gente está aqui, para a gente vencer-se. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por este esforço de vencer o homem velho, que é o que a gente está fazendo todos os dias, não é? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Que roteiro maravilhoso, meus irmãos. Para quem quer se transformar, todo dia antes da gente dormir, a gente se interrogar se alguém tem algum motivo para se queixar de mim. Alguém tem algum motivo para se queixar de mim? Se alguém pode reclamar de alguma coisa que eu fiz. Foi assim que cheguei a me conhecer melhor. E a gente se criticar, Edmundo, você não devia ter feito isso. Você pisou no pé daquela moça, e aquela moça é magrinha e você é pesado. Então, ela sofreu com o seu pisão de pé. Não faça isso de novo, não. Então, essa reflexão é que você tem que ter todos os dias. A nossa capacidade de saber o mal que a gente fez a alguém. Porque tem gente que nem percebe que está fazendo mal. Que é tão automático a pessoa ser daquele jeito que ele nem percebe. E quando a pessoa passa, deixa alguém chorando. Aí depois ainda diz, que besteira, está chorando por quê? Rapaz, tu passasse por cima de mim e nem notasse que tu passasse por cima de mim. Ou seja, tem almas que ainda não têm a sensibilidade de perceber o mal que faz. Não é assim? Graças a Deus, se você já começa a perceber o mal que você fez a alguém, você precisa se avaliar. E precisa começar a pedir perdão. Porque isso é outro passo. Porque tem gente que já é capaz de pedir, de perceber o mal que fez, mas ainda não é capaz de pedir perdão. Já sabe que magoou, mas também eu não vou pedir perdão, não. Eu magoei, está magoado, mas eu não vou pedir perdão. Não tem gente que é assim. O orgulho não permite que a pessoa reconheça o seu equívoco e peça perdão. Porque isso é um processo de transformação. A gente precisa evoluir para que a gente vá se transformando. E está aqui Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos ensinando esse roteiro de transformação moral. De cada dia a gente ser melhor do que foi no dia anterior, não é? Então vamos lá. Vamos entrar na paixão. Eu contextualizei isso tudinho aqui para dizer que tudo é proporcional ao entendimento que a gente vai desenvolvendo. Que a evolução do espírito vai proporcionando a gente entender as coisas com mais claridade. As luzes vão se acendendo e a gente consegue enxergar a vida com outros olhos. Então, o contexto da doutrina espírita é assim. Trazendo uma definição do vocabulário mundano, do vocabulário atual do mundo, a palavra paixão vem do grego pathos, significa excesso, sofrimento, assim como no latim a palavra paixão também deriva de pasos, que significa sofrer.
Como representação de um sentimento intenso, a paixão tem a sua iconografia relacionada ao imaginário amoroso. No entanto, a paixão é tida como um estado de emoção agudo, né? Um estado de emoção agudo, sendo bastante associada à atração, ao desejo sexual, à luxúria e ao romance. A paixão é comumente descrita como um desejo desmedido e desenfreado, um sentimento que afasta a racionalidade e que cria uma oscilação entre aquilo que é real e o que é ilusório. A paixão remete à impulsividade, à ardência, à inquietação e a sentimentos acentuados. A paixão instaura, portanto, uma dualidade entre o corpo e a alma, e uma relação quase intrínseca entre prazer e dor. Aí no final ele diz o seguinte: a paixão é, em alguns casos, considerada, inclusive, uma patologia, derivada do sentimento amoroso, chegando a um estado de desejo constante e até obsessivo. Essa é a definição dos homens. Esse é o contexto da definição dos homens que a gente traz aqui para contextualizar o que está sendo dito, o que é que significa a palavra paixão. Ok? Agora, o que significa isso para a doutrina espírita? Eu trago aqui para vocês o capítulo 11, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele contextualiza essa questão da evolução. Quando ele diz que o amor, sempre o amor, não é? Resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E qual é o sentimento por excelência? O amor. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Ou seja, a lei de amor, disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. No começo nós só temos instintos. Mais próximos, portanto, se acha do ponto de partida do que da meta, para a gente ficar tranquilo, para a gente não ficar angustiado, porque nós estamos ainda mais próximos do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os seus instintos. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. Então, o desafio da gente é vencer os nossos instintos, em proveito dos sentimentos, que é o ponto de chegada. Instinto, sensações, sentimentos. Se estamos evoluindo, vamos galgando degrau a degrau para chegar neste ponto. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados dos instintos. Por que os espíritos, em algumas colônias espirituais mais avançados, eles neutralizam 2 chakras? Vocês sabem o que é chakra? Todo mundo aqui sabe o que é chakra. Os centros de força. Os corpos espirituais têm centros de força, caminhos, fulcros magnéticos. Os principais são 7 centros de força. O mais elevado, que se encontra no centro, aqui no alto, é o pineal, o chakra pineal. No centro da cabeça, nós temos o chakra frontal. Aqui o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. São 7 centros de força que cuidam do equilíbrio energético do ser. E cada um desses chakras no corpo espiritual que nós carregamos, não é bem no corpo espiritual, é no duplo etéreo, mas isso é uma outra conversa, é um outro assunto, é uma outra palestra, mas eles ficam no duplo etéreo. E quando vocês tomam um passe magnético, aqui na casa espírita, os médiuns passistas estão transmitindo fluidos magnéticos que são absorvidos pelo corpo físico através desses fulcros magnéticos no corpo espiritual de cada um de vocês. Porque cada fulcro magnético desse, cada chakra, ele está ligado a alguns órgãos do corpo físico. Quando os espíritos evoluem, 2 desses chakras perdem a finalidade. Quais são eles? O chakra gástrico e o chakra genésico, que estão relacionados às atividades sexuais primitivas, instintivas, e ao alimento do corpo físico. Por quê? Porque o espírito evolui, sai dos instintos pelas sensações e chega aos sentimentos. Isso é muito bonito, minha gente, quando a gente vai entendendo, vai percebendo essas coisas. Se vocês forem ver e ler e reler Nosso Lar, por exemplo, vocês vão ver nos últimos capítulos o espírito de André Luiz fazendo um depoimento de que quando ele chegou na colônia espiritual, ele precisava se alimentar, precisava comer e beber os alimentos mais materializados, porque ele ainda estava nesse processo de aprendizado. Quando ele está já trabalhando nas câmaras de retificação, com os outros amigos, em comunhão de pensamentos, de ideias, de solidariedade, de fraternidade, ele relata que passava dias sem precisar do alimento material no plano espiritual, porque bastava assimilar os alimentos que vêm pelos fluidos solares e pelo ar e pela água, que ele já se sentia alimentado. Por quê? Porque o relacionamento fraterno entre as pessoas que se amam e querem bem já alimentava. Porque o amor é o alimento das almas. Então, muitas vezes, numa casa, numa família que há amor, que há carinho, há respeito, há solidariedade, você se sacia. Você não precisa estar se alimentando de outros alimentos, porque a sua alma já está alimentada. Foi isso que André Luiz nos ensinou. Então, o amor preenche as atitudes evoluídas, a condição evoluída dos seres. Vocês estão entendendo, gente, como a gente vai evoluindo e vai percebendo tudo isso?
Aí você olha para mim e faz, Edmundo, tu está muito atrasado, que tu é gordo, deve comer muito. É verdade. Eu preciso me libertar, porque é a minha prova. Cada um de nós temos as nossas provas. Essa é uma das provas que eu tenho, talvez a mais importante, eu me libertar dessas dificuldades, porque é o alimento material que eu ingiro que me engorda o corpo físico. Vocês estão entendendo, gente, como as coisas da doutrina espírita, elas nos explicam nuances e nos trazem revelações que a gente vai entendendo. Diga aí, meu irmão. O cordão de prata, nesse caso, ainda continua ligado no outro lado. Esse cordão. Se você estiver vivo, encarnado, sim. Se você desencarnar, esse cordão ele é partido. É o que identifica, se no sonho você estiver vendo um espírito com o cordão desligado, ele está desencarnado. Se no sonho você tiver um espírito com o cordão ligado, é um espírito que está encarnado, que vai voltar para o corpo. É esse cabo que está aqui. Está vendo esse cabo aqui? O cabo HDMI. Esse cabo HDMI, ele está dando vida ao que vocês estão vendo aqui na tela. Se eu tirar esse cabo daqui, cadê a informação? Deixou de fluir. Então, o fluido vital, em tese, estaria passando pelo cabo e estaria mostrando a informação aqui. Se eu tirar, cessou a vida, encerrou a informação. Então, o cordão de prata é o que liga o perispírito ao corpo físico. Então, esse cordão é que está ligado à informação que sai do corpo espiritual para o corpo físico. Entendeu? Então, durante o sono físico, os espíritos, todos nós, nos desdobramos. Só que a gente está com o cordão ligado para poder voltar para o corpo. O espírito desencarnado, não. Ele está livre, né? Aí, desencarnações violentas, o corte do cordão é muito rápido. Aí tem outras histórias, é outra questão, para a gente entender melhor o caso dos desencarnes, os sofrimentos que se aplicam no corpo físico. Mas isso é outra história. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. O espírito de Lázaro nos traz essa informação para dizer que nós precisamos evoluir dos instintos para as sensações, para os sentimentos. Esse é o contexto. E aí a gente entra nas paixões para entender primeiro a questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na sua natureza? Resposta dos espíritos: não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Você pode ter uma paixão por alguma coisa e este impulso dessa paixão que lhe move pode promover grandes coisas. Se você comete algum excesso por causa disso, aí é que você começa a ter problema. Então, nesta questão, ele relaciona-se com a questão 191 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: as dos nossos selvagens, as almas dos nossos selvagens, dos espíritos primitivos, são almas no estado de infância? Aí ele traz essa relação aqui para dizer essa resposta. De infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões. As almas dos selvagens são almas já desenvolvidas, porém nutrem paixões. Olha o comentário de Kardec. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento. Kardec emenda com outra pergunta. As paixões são sinal de desenvolvimento? Resposta dos espíritos: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não.
são sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Vocês estão entendendo o contexto da evolução do ser, meus irmãos? Está se falando aqui de almas primitivas. Nas almas primitivas, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Estamos ainda engateando. Comentário de Kardec. A vida do espírito em seu conjunto, a nossa vida, a vida do espírito em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não no único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Quem estava imaginando que é um espírito superior, me perdoe trazer a informação dos espíritos. Perdão a quem estava achando que já tinha chegado ao fim da história, né? A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. É maravilhosa essa doutrina da gente, né? Porque a gente chega assim e fala, para aquela alma não vale nada, não arrumou nada nessa encarnação. É verdade. Vai passar a encarnação todinha só ali, naquela vida. Come, dorme, vai, volta de novo, come, dorme. Não acrescenta nada. Nem para ele, na contabilidade. Não vai acrescentar. É o que a doutrina espírita está nos explicando, né? Então, vamos adiante. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado. Corcel é um cavalo selvagem, não é? Só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos e para outrem. Talvez, meu irmão, a paixão de Cristo, nessa acepção, seja a paixão que reflete o amor pela humanidade. E o espírito da natureza do Cristo é um espírito que tem condições de governar a sua paixão. Jamais ele se deixaria exceder e torná-la doente, difícil, problemática. A paixão do Cristo é a paixão de ver a humanidade feliz, de ver a humanidade progredir, de ver a humanidade caminhar por amor à humanidade. Mas ele não se deixa de governar. Ele não deixa que ela transcenda ao ponto de ser perigosa, não é? Por quê? Porque as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e os auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se eu sou apaixonado por fazer alguma coisa, eu ganho forças
adicionais para fazer alguma coisa. O que eu não posso é deixar que essa paixão me adoeça. O que eu não posso é fazer com que essa paixão me segue. O que eu não posso é perder o controle dessa força que me ajuda, porque ela faz parte do meu processo de evolução. Mas se em vez de dirigir, deixa que elas os dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Estão entendendo? Você tem uma força a seu favor, para você se impulsionar por ela. Se você faz com que ela se volte contra você, ela passa por cima de você. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciadas da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Então, a doutrina, os espíritos vêm nos socorrer para nos esclarecer a medida das coisas, não é? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. O mundo de regeneração será um planeta Terra, caminhando para ele, onde predominarão a natureza das coisas do espírito. Então, nós estamos caminhando para esse momento, para nos libertarmos das coisas da natureza material. Então, esse é o nosso processo de evolução, né? Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Essa é a escala que a gente está indo. Menos matéria e mais espírito. Menos coisas da matéria, mais coisas do espírito. Menos coisas dos chakras genésico e gástrico e mais coisas do chakra pineal, que é o chakra que nos eleva, que nos liga às coisas de cima, aos sentimentos nobres por excelência, nos liberta dos nossos instintos, que foram necessários para que a nossa trajetória espiritual fosse construída. Mas ao ponto que a gente evolui, a gente vai se libertando do ser instintivo, material, que ainda habita dentro de cada um de nós. A nossa luta está em vencer essa batalha do homem velho com o homem novo. É a luta que o apóstolo Paulo, repito, nos fala: infeliz o homem que sou, não faço o bem, as coisas de cima, as coisas do espírito que quero, mas o mal que não quero é o que faço. O mal, as coisas da matéria, as coisas do mundo inferior ainda predominam. É a luta do homem velho com o homem novo. É o pensamento daquele espírito. Mas eu pequei, mas eu errei. E por ele lembrar de tudo isso, ele torna-se pesado. Ele não consegue se elevar. Então é por isso que Jesus já dizia: orai e vigiai, para não cair em tentação, para a gente não baixar as nossas forças espirituais. Esse é que é o nosso caminho. Oi? Essa paixão aí é só de seres humanos para seres humanos, ou para um clube de futebol, para a política, para uma linha política? É paixão. Faz mal, né? Quando perde, é verdade. É paixão, é uma paixão por uma coisa fora da matéria. A paixão, você lembrou bem, com a paixão por um clube de futebol, por um partido político, deixa a pessoa cega, enlouquece, desconhece familiares, desconhece amigos, passa por cima da racionalidade. Mas é paixão, cara. É paixão, mas é o que ele está dizendo aqui, ó. As paixões são alavancas que decuplicam a força dos homens e auxiliam na execução dos seus desígnios, da providência. Mas se em vez de dirigir,
Ou seja, se em vez de você dirigir aquela paixão como uma força positiva, deixa que essa paixão lhe dirija, cega, né? O homem cai nos excessos. E a força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Porque na hora que ele perde o domínio daquilo ali que seria o impulso, perdeu o controle. É o corcel. As paixões são como um corcel, um cavalo, que só tem utilidade quando governado. E torna-se perigoso desde que passe a governar. Já pensou você montado em cima de um cavalo selvagem, sem controle sobre ele? Pode acontecer qualquer coisa. Você não tem controle sobre ele. Agora, se você controla aquele corcel, ele pode correr, pode alcançar velocidades e você governa. Se mata. Perde o controle. É isso que está se dizendo aqui. É isso que os espíritos estão trazendo aqui. Vamos mais um pouquinho. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente o fazem, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esses esforços? Quantos de nós podemos vencer as nossas más inclinações, não é? Questão 269, que ele traz para se relacionar com essa. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Ou seja, a gente pode se enganar de acordo com a prova que a gente escolheu para essa nossa encarnação? Resposta: pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se busca uma vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. É aquela história, chega lá, vê que não avançou. Aí pode planejar e pedir uma nova oportunidade. Detalhe, está faltando o corpo, né? Então, ninguém está nascendo em quantidade. Então, se você já tiver no curso de uma prova, aceite, pegue na prova, vá em frente, porque depois, para repetir o contexto de conseguir a realização de vencer essa prova, pode demorar um pouquinho, né? Você pode não conseguir numa próxima existência tão fácil para você realizar esse contexto. Mas isso é assunto para uma outra história aí, né? Mas vamos em frente. 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, ele pode pedir uma ajuda para vencer as suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão dele. E ele coloca aqui a questão relacionada à questão 459, que é aquela questão conhecida de que se os espíritos influenciam em nossa vida. E a resposta é que muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos guiam e dirigem, não é? Haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. É um querem que não é tão forte, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende que a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir, vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. De novo, a definição de conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. E muitas vezes uma paixão pode ser um impulso ainda inferior que ele precisa vencer, não é? 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea?
Ou seja, o que é que eu devo fazer para me libertar mais da natureza material? Praticar a abnegação. A ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo. Ou seja, a gente ir renunciando, vencendo toda essa situação das coisas materiais, a gente vai evoluindo. Então, meus irmãos, o objetivo que a gente trouxe na tarde de hoje aqui foi tentar explicar que o contexto dessa transformação é um contexto gradual, é um contexto lento e progressivo, para a gente ir vencendo os instintos, as sensações e chegando nos sentimentos. E a paixão é algo que precisa ser controlado. Como a gente leu no começo, a paixão é aquela onda do mar. A gente precisa ter essa serenidade para encarar tudo isso com muita racionalidade, com muita tranquilidade e usá-la a nosso favor, porque faz parte do nosso progresso, né? E a questão que eu falei aqui, eu não vou ler a questão da Gênesis, porque não vai dar tempo, mas a questão de Chico Xavier. A questão é o seguinte: há algum tempo, em seguida ao triste acontecimento do edifício Joelma, estão lembrados do incêndio do Joelma, na cidade de São Paulo, estávamos às despedidas com o querido Chico, após longas horas de seu abençoado trabalho no espiritismo cristão. Do lado de fora, nas calçadas da comunidade espírita cristã, uma jovem, mal saída da adolescência, segura-lhe a mão e pergunta-lhe emocionada: Chico, o que é amor? E o que é paixão? Com um sorriso amigo, surpreso pela pergunta da menina moça, o médium respondeu: minha filha, o amor é o lume do fogão, é o fogo do fogão. O lume quer dizer o fogo do fogão, que aquece a água para lavar a fralda do neném, para esquentar o leite da mamadeira e cozer o alimento, fazer a sopinha. É um fogo do fogão que tem controle. Você regula a temperatura e desliga quando quer. A paixão, ela é o fogo destruidor. A paixão é o Joelma. Virmos brilhar os olhos daquela bela criaturinha, agradecida pela sábia resposta, ela depreendeu-se de seus braços, beijou-lhe a mão e retirou-se feliz. Então está aí uma historinha bem simples, que fala dessa questão de que o amor controla, é esse fogo que controla, ao passo que a paixão é um fogo que você pode perder o controle e pode lhe fazer mal. Você pode se queimar com ela, não é? Mas, ao seu benefício, pode ser uma coisa que lhe ajuda a crescer. O destino do nosso espírito é a evolução. Caminhamos dos instintos para as sensações, para os sentimentos. Caminhamos da paixão para o amor definitivo, dos vícios para as virtudes. Então, que Jesus nos abençoe, e eu peço aos passistas que se posicionem para a gente caminhar para a nossa prece final.